Gravando. Tá, beleza. Abri aqui de novo aquele nosso modelo da pedaleira que a gente ia começar na última aula. Vamos dar uma revisada aqui primeiro no que a gente fez, já que tem um tempo desde a última aula. Mas bem, a gente começou com esse modelo, a gente pegou a pedaleira do SolidWorks direto e importou aqui para o HyperMesh. E a partir do HyperMesh, a gente separou as peças que importavam para a gente e o que são as peças que importam para a gente. São as que têm algum caráter estrutural. Como a gente está fazendo uma análise estrutural do pedaleira, a gente só se importa com o que foi estrutural. Ou seja, a gente vai ficar só com essa parte da estrutura. Depois disso, a gente simplificou essa estrutura por superfícies. Então, a gente gerou as superfícies individualmente delas. Esses elementos estão onde aqui? Não. Tá. A gente gerou aqui os componentes individualmente e descartou algumas informações que não eram relevantes para a nossa análise. Então, aqui, por exemplo, essa parte de trás, onde bate o pedal do acelerador, a gente ignorou, não vai ser importante para a análise. Esses furos aqui também não fazem diferença, os furos na chapa do lado, até essas chapas, se a gente quisesse, a gente poderia descartar. As únicas coisas que a gente ficou aqui foram a posição dos furos dos parafusos, onde é fixado, e também o local onde ficam os cilindros mestres. Beleza. Aí, depois de fazer a nossa simplificação, a gente gerou a malha para nossos elementos. Que vocês acompanharam comigo pela malha, a gente veio aqui em 2D, veio usou esse freeform para fazer a malha e foi criando de cada superfície, dizendo qual que era o tamanho da malha que a gente queria. E em seguida a gente utilizou, cadê? A, o- a parte de auto quality aqui na configuração de QI range para avaliar a, a malha, ver se tinha algum elemento que era reprovado, ou seja, que ficava vermelho, que o solver não ia conseguir calcular ou iria dar algum erro no código. E fazendo isso, a gente garantiu que a malha estava com uma qualidade boa e conseguiria resultados satisfatórios. Feito isso, o que a gente fez? A gente voltou para aquelas primeiras aulas que a gente fez mexendo no Altair e simplificou algumas peças por elementos 1D, né? Se vocês se lembram bem, as superfícies que a gente fez todas são todos elementos 2D, elementos de casca, são esses quadrados aqui. E, entretanto, para os parafusos e os pinos, tanto esse parafuso quanto o pino aqui do pedal de freio, a gente descartou eles. Quer dizer, a gente descartou não, a gente simplificou por elementos 1D. Então a gente traçou uma linha e depois veio aqui em 1D e fez uma malha relativa a eles. E lembrando, para cada tipo de elemento, a gente precisa aplicar um card image, que ele basicamente define qual que é o elemento que a gente quer. E vocês lembram basicamente o que esse tipo de elemento faz nas equações? O que isso determina? Na É, nossa análise, é FEM? um negócio que determina a espessura? Não. Não. Isso aí é a propriedade que você dá para esse tipo de elemento. Então você tem card image, esse card image vai exigir algumas propriedades de você para ele. Então, por exemplo, para o 2D, a gente entrega como parâmetro a espessura realmente. A gente pode vir aqui em Properties, Pichel, e aí a gente sempre informa aqui 4.5, que é a espessura. Mas o que o elemento faz de fato no
no modelo, na análise dos elementos finitos? O que que ele está dizendo? Alguém lembra? Se arrisca a dizer? Não, o elemento é onde a simulação vai ocorrer de fato. Né? O que, o quê? A simulação vai ocorrer de fato, são nos elementos. Também, na verdade, você acho que está confundindo os elementos com os nós. Os É, nós são acho que tô os confundindo mesmo. pontos. É, E a gente calcula para cada nó. Então, para cada um, cada, para cada nó aqui, o que que o programa faz? Para cada um desses nós, o programa ele pega e bota. Ah, esse aqui tem um deslocamento 1, esse aqui é deslocamento 2, esse aqui é deslocamento 3, esse aqui é deslocamento 4. Além disso, a gente também pode ter um deslocamento de rotação, então pode ter uma torção, θ 1. E além desses parâmetros de deslocamento, de variação espacial, eu também tenho informações de força. Então vai ter uma força vertical 1, uma força vertical 2, pode ter uma força horizontal 1. E todos esses valores que eu dei, todos aqui, são incógnitas, né? Eu não sei qual que é o deslocamento que esse nó vai ter quando eu aplico uma carga nesse. Mas como que a gente conecta esse nó com esse? O que que vincula esses nós? O que vincula esses nós são os elementos. E o elemento, aqui, ele sempre no programa visualiza, dá uma visualizaçãozinha pra gente. Por exemplo, aqui é cinza, é um quadrado cinza. Mas ele não existe de fato. Se eu quiser, eu posso vir aqui e. Cadê? Aqui. E desabilitar essa visualização simplificada que ele dá para entender para a gente. No caso, esses elementos são todos uma de linha que está conectando um elemento ao outro. E os elementos, de fato, eles são, na real, uma equação que vincula esse nó com esse com esse com esse. Então, quando a gente define o tipo de elemento, a gente está dizendo qual que é a equação que está sendo usada. Então, se vocês lembrarem bem, a gente tem aqui dois tipos de elementos diferentes. Tem o P-shell, que é o de casca, né? O shell vem de casca, de superfície. E a gente tem também o PBIN-L, que foi o que a gente usou para modelar essa linha, que é o pino com os parafusos. Inclusive, quando a gente quer determinar a gente normalmente, para determinar qual que é o cardímetro, a gente cria uma propriedade para aquele elemento. E tem vários cardímetros, vários tipos de elementos diferentes que a gente pode usar, várias equações diferentes. P-bar, P-bar-L, P-bin, P-bin-L. E uma coisa assim que às vezes pode ser um pouco confuso é porque, por exemplo, qual a diferença de uma barra para um bin? Porque tanto a barra quanto o bin você poderia botar o mesmo perfil, a mesma seção transversal. E a única diferença vai ser porque o P-bin ele suporta momentos. Já o P-bar é só carga de compressão e tração. Então ele é ideal para coisas de treliços, por exemplo, que eu não sei se vocês já viram algo de Maxwell, ou até em mecânica mesmo, mas a gente acaba fazendo vários cálculos de treliço e a gente sempre desconsidera que tem momento, é só tração e compressão. Então ele é ideal para esses casos. Mas se você tiver um momento acontecendo, então aqui tem uma carga vertical, já não vai representar nem um pouco bem. Mas beleza. Agora que fizemos isso,
que criamos os nossos elementos, fizemos todos eles direitinho, a gente vem para uma outra parte que é de aplicar nossas cargas. E, e nesse caso aqui, o que, que a gente vai estar simulando? A gente vai estar simulando a carga de 2.000 newtons sendo aplicada no pedal. Então, vamos pegar aqui uma foto. Aqui mesmo. E para você fazer esse tipo de análise estáticas, às vezes é bem conveniente você fazer um diagrama de corpo livre para entender como as cargas se aplicam e como traduzir elas daqui para cá, né? Porque, por exemplo, a gente não está representando o pedal nessa análise. Então, como que a gente faz para essa carga de 2 newtons, de 2.000 newtons, sair daqui e ser aplicada na pedaleira? Como a gente aplica essa carga? Primeiro de tudo, é importante fazer um diagrama de corpo livre, né, para conseguir visualizar. Então, por exemplo, aqui no centro, a gente tem um pino, ou seja, um ponto aqui de rotação, e o outro ponto onde está fixado o pedal é nessa região, onde ele é fixado pelo cilindro mestre. E aí, como sempre, para um diagrama de corpo livre, a gente tem esses corpos, eles podem trazer uma força de reação, né, esses pontos de fixação, de força em x e y, isso considerando 2D, né? E, além disso, podem criar um momento também. E a mesma coisa poderia acontecer com esse caso aqui. Φy, Fx, Mz. E vocês lembram qual que é a equação que a gente sempre usa para analisar um caso estático? O que, que a gente faz para igualar as O forças e somatório das conseguir forças definir? tem que ser igual a zero. Exato. Então, somatório de forças, tanto em x quanto somatório de forças em y, tem que ser igual a zero. E o que mais? De momento também. Exato. De momento também tem que ser igual a zero. Então, somatório de momento igual a zero. Ou seja, a gente tem três equações. Além disso, a gente tem algumas outras informações também que são relevantes para a gente. Tipo, aqui eu coloquei no diagrama de corpo livre que tem momento nesses dois pontos. Mas o que vocês acham? Vai ter momento aqui? Ó, se vocês lembrarem bem, nessas duas posições, tanto aqui quanto aqui, são pontos onde são pinados. Ou seja, eles têm a rotação livre. Eles não resistem a nenhum tipo de rotação. Ou seja, o momento nesses pinos vai ser sempre zero. Então eu posso vir e ignorar esses momentos. Concordam? Concordo. Ok. Beleza. Além disso, para fazer essa análise, a gente vai fazer outra simplificação, que a gente vai considerar que o nosso pedal, que tem um ponto aqui de fixação e um outro ponto aqui de fixação, que são os dois pinos, estão todos alinhados no eixo Y, então está tudo verticalmente. Assim, eu não precisaria, né? Eu poderia, por exemplo, considerar essa diferença aqui de posição para calcular, mas para simplificar, para ser mais rápido, eu vou dizer que está tudo aqui em Y. Ou seja, tanto essa força em Fy
daqui e aqui vão ter que ser iguais, porque são as únicas forças que, que atuam no nosso caso, né? Mas como a gente sabe como a gente não está simulando com gravidade nem nada, isso aqui não vai fazer diferença para a gente. Então, também essas forças em Y vai ser zero. Ou seja, a gente termina no fim com duas forças F de X. Uma força nesse ponto aqui e outra força nesse ponto aqui. E agora a gente volta para as nossas equações de força, de somatório, balanço de força e balanço de momento. Ou seja, a gente colocaria que os 2.000 newtons tem que ser igual a 2.000 newtons menos Fx1 menos Fx2 tem que ser igual a zero. A gente tem uma equação e do balanço de momento também. Se a gente pegar e fazer o balanço de momento nesse ponto aqui, a gente vai ter que os 2.000 newtons vezes essa distância menos o f de x1 vezes essa distância aqui tem que ser igual a zero também. Concordam? Concordo. Beleza. Ok. Feito isso, a gente já consegue encontrar o valor de f de x1, que vai ser justamente igual a 2.000 L1 sobre L2. E qual é essa distância L1 sobre L2? Isso aqui a gente vem aqui e mede nós mesmos. Vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui meio até o centro. E aí eu vou pegar só a distância vertical, fingir que isso aqui está alinhado, né? Distância em dy. Ou seja, a gente tem que vai ser 2.000 vezes, vou simplificar para 200 sobre, e agora a distância daqui até aqui, que a gente também vai pegar em y, que é, vou simplificar para 50. Agora a gente vem fazer essa conta super difícil aqui com a calculadora. E a gente tem que essa força aqui, F de x1, é igual a 8.000. Tá. E, ou seja, se essa força aqui é 8.000, a gente substitui para cá. E a gente vai ter que F de x2 vai ser igual a menos 6.000. Acho que é 6.000, porque não tá menos ali. Vai pro outro lado, eu tô brisando. Não, tá certo, faz um, tá certo. Cara, eu tô tentando me confundir, que porra é essa? Viajei. Tá tarde já. Ah. E aí, essa força negativa aqui, imaginando como vai ser o movimento do pedal, faz sentido? Vocês acham que faz sentido como é o sentido dela? Porque, basicamente, a gente determinou que essa força aqui que a gente tinha habitado para esse lado, na verdade está para cá. Lembrando que essas são as forças externas. E essa daqui está para cá mesmo, com 8.000 newtons. Vocês concordam? Concordo.
Então, beleza. Feito isso, a gente já tem a nossa primeira força. A gente tem já as nossas forças para aplicar aqui. Então, a gente vai vir agora na parte de Analyze, vou vir em Model, criar um Load Collector, que eu vou chamar de FX1, já que é o que eu estou usando ali. Vou abrir aqui os meus collectors em FX1 e eu vou criar essa carga. Que, para esse caso, eu vou dizer que ela... Vou selecionar alguns nós aqui. Que eu vou pegar de olho mesmo para simplificar. Mas dizer que essa carga é distribuída igualmente por esses nós, porque seria onde mais ou menos o pedal estaria. Então eu vou vir aqui, magnitude Nodal Distribution, colocar 2.000 newton, não, 8.000 newtons. E na direção, nesse caso, nessa direção aqui de x positivo, então, direção de x positivo. Beleza. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas a gente pode habilitar a visualização desses elementos 1D como vigas para conseguir entender um pouco melhor o problema. E a gente fica assim. E a mesma coisa a gente pode fazer com os elementos 2D, que habilita a visualização pela espessura para conseguir visualizar um pouco melhor. Ok. Feito isso, o que falta a gente fazer? Falta a gente entender como que a carga daqui de baixo é distribuída para a nossa estrutura. E para fazer isso, a gente vai observar como que é a nossa pedaleira. Se vocês verem, a carga que é transmitida para esse pino é toda transmitida para os cilindros mestres. E os cilindros mestres, da forma que eles estão posicionados aqui, pelo menos, eles são parafusados aqui por fora. Ou seja, o único lugar onde a força é transmitida daqui até a estrutura são pelos parafusos que ocorrem nessas posições. Então, o que isso significa? Significa que a gente vai atribuir essas forças justamente para esses pontos. Então, vou ocultar de novo, vim aqui para o meu modelo simplificado. E para conseguir aplicar a carga aqui no centro dessa estrutura, o que eu vou fazer é vir aqui em Model, criar um elemento rígido, RBE3, que se vocês verem, os outros elementos que eu tinha criado são RBE2, ou seja, eles transmitem o deslocamento. Mas nesse caso eu quero transmitir a força. Eita. Estão me ouvindo? Sim. Pô, deu uma piscada aqui da luz e meu PC desligou, fechou o HyperMesh. Mas bem, de alguma forma a internet tá ok ainda, então deixa eu abrir de novo o modelo. Tá. Vamos voltar aqui, criar novamente o Load Collector. FX1. Acho que eu não cheguei a salvar, infelizmente, a força. A gente vai vir aqui Analyze, Load. Vamos habilitar a parte da pedaleira. E vou selecionar esses nós para simplificar. Botar aqui os 8.000 de novo. Direção 1.0. Criar. Ocultar. Dessa vez vou salvar. E agora vamos voltar aqui para
aplicação. Como a gente quer transmitir novamente a força aqui que eu vou aplicar para todas as beiradas, todos os nós do entorno, eu vou criar um elemento RBE3. Aqui, cadê? Aqui em Model, is RBE3. O nó dependente eu vou calcular e o nó independente eu vou pegar pelas arestas aqui. Beleza. Se vocês virem, já cria automaticamente. E aí, vamos voltar aqui para essa criação. Eu tenho um nó dependente e um nó independente. Qual que é a ideia disso? A ideia é que o nó dependente é o nó que vai estar recebendo a força. Ele vai estar, ele depende dos outros nós para distribuir. Então, a partir desse nó dependente aqui do centro, que ele gerou automaticamente para mim, e onde vai estar sendo aplicada a carga, ele vai transmitir essa carga para todos os nós que estão conectados a ele. Então, basicamente, eu estou usando isso aqui para simplificar a forma de aplicação da força, porque eu vou aplicar uma carga só aqui nesse nó central e ele vai distribuir de acordo com a geometria para os nós do entorno. Beleza. Vou dar o nome do elemento para FX2, vai ser onde vai estar aplicando as cargas. Eu vim em Load Collectors, vou criar um novo, FX2, que eu vou estar usando para aplicar as forças aqui. Então, vou selecionar todos esses nós. E, por simplificação, eu vou dizer que as forças são distribuídas igualmente, né, nesses pontos. Ou seja, se a minha força é menos... se a minha força é menos 6.000 newtons, né, 6.000 newtons nessa direção, eu vou distribuir igualmente entre esses 4 nós e vai dar 1.500 para cada nó. E aí, no caso, o programa vai fazer direto aqui para mim. Mas eu me atentei a uma coisa que eu acho que eu acabei... que vocês me deixaram passar, né? Então é culpa toda de vocês. Mas eu acabei não me atentando, né? Porque, por exemplo, essa força aqui que eu apliquei, essa é a força que o pedal sofre ou que o pino está sofrendo? A gente calculou como se fosse com o pedal só. Exato. Então, como eu estou aplicando essa força no pino, eu tenho que inverter a direção dela. Que no caso é o contrário. Vem E cá, é mesmo... Fala. eu poderia, tipo, que isso aí são forças de reação. Eu poderia só dizer, tipo, pro programa, tipo, tem uma força aí e calcula qual é. As Ele tem forças de que. reação? É, Poderia, mas aí eu teria que colocar aqui um elemento representando o pedal, só que seria muito complexo para agora já. Aí eu estou evitando usar isso. beleza. Mas dá para fazer sim. Inclusive a gente poderia facilmente modelar com o pedal aqui, botar uma rotação em torno desse pino, porque isso evitaria que a gente tivesse que considerar esse caso em que o pedal está parado, ele não reage à força. Beleza. Mas tudo certo. Então voltando para cá, vou botar minha força 6.000, que ela estava na direção menos x, mas como agora a gente está atuando na pedaleira, então é uma direção positiva. E essas forças aqui, vou selecionar elas. E eu vou editar a direção delas aqui.
Botar -1. Beleza. Agora estão na direção certa mesmo. Feito isso, apliquei minhas forças. Qual o próximo passo? O que está faltando aqui para definir meu problema, as condições de contorno? Os parafusos do apoio da pedaleira? Isso. Está faltando, na verdade, a gente definir que esses parafusos eles estão fixos nessas posições. Então, o que eu vou fazer é vir para cada um desses nós. Opa, aqui não. No caso, antes disso, criar um load collector só para eles, que é SPC. Alguém fez alguma pergunta no chat? Vou De ter que boa, Galvão. Vai ralar. estudar, Tá, cara. tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Depois eu assisto. Não me dá Valeu. pausa. Então vamos colocar esses nós aqui e restringir eles. Já fica com o triângulozinho, né? Que se vocês lembram bem, eles representam as restrições de fato. Aqui eu posso vir inclusive em Preference, Hypermesh, Appearance e eu posso aumentar o tamanho dessas cargas se eu quiser conseguir enxergar elas melhor. Então Eu acho que esse posso tamanho é vir. perfeito já. Muito grande, precisa ser não. Porque... Cara, esse aqui deve ter quantos centímetros? 2? Porra! Tá grande. Podia até diminuir um pouco. Cadê? Aqui. Pronto, colocar 10, por exemplo, aí a gente consegue visualizar melhor. E aí, perfeito. Temos minhas restrições. E agora que a gente fez as nossas restrições, já colocou os elementos, com as propriedades dos elementos. Já definiu as condições de contorno, a gente vem aqui em Create e cria um Load Step Input. Não, calma aí. Load Step Input não. Mentira. A gente cria um Load Step só. Que ele define qual que é o nosso tipo de análise, que é uma análise estática, e ele vai pedir duas coisas. As minhas restrições de contorno, meus restrições de deslocamento, que são as CP, e uma carga. E aí tem um problema, né? Porque se eu não consigo adicionar as duas cargas ao mesmo tempo. E aí tem um outro load collector que a gente cria, que é um load ADD, que ele tem um card image, que basicamente a gente diz para o programa que vai ser um load ADD, e ele permite a gente adicionar duas cargas na mesma collector. Então aqui eu defini o número de casas igual a 2, e eu posso vir aqui e definir fx1 e fx2. E uma coisa muito interessante dele também é que ele me deixa determinar esse S1, que é justamente fator de segurança relacionado a essas forças. Na engenharia, muitas vezes, quando a gente está trabalhando com normas e tudo mais, eles pedem fator de segurança. Então, às vezes, é interessante a gente vir aqui e colocar, por exemplo, 1.5 de fator de segurança para cada força dessas, que vai considerar uma força 1.5 vezes maior, para garantir que vai suportar a força que a gente precisa. Nesse caso não precisaria, porque a nossa força já é bem grande, né? Que a gente está aplicando 2.000 newtons é absurdo. Mas vou botar só para ter mesmo. Vou botar aqui para o nosso load step. Vou dar o nome de static, só para o nome genérico. E agora load, a gente vai botar o load add. E se tudo der certo, a gente vai rodar aqui em cálculos a análise da pedal box. Opa, ele deu algum erro aqui. E a gente vai ver o que é.
Incorrect data in field tree. E aí ele está dando que tem um problema com a propriedade P-shell de D1. Vamos ver o que tem na propriedade P-shell de D1. Isso aqui não existe. Então, talvez fosse só ela. Vamos rodar de novo. E se agora vai, ou se ele vai dar algum outro erro. Aqui ele está reclamando do quê? Estou falando que a orientação do vetor é paralela ao eixo do elemento. Ou seja, esses elementos aqui eu talvez não tenha salvado ele depois que a gente consertou. E aí lembra quando a gente está definindo o elemento 1D, que a gente precisa definir qual é a orientação dos momentos de inércia? Para esse caso aqui, acabou que ele não conseguiu, ele ficou alinhado aqui com o eixo, com a direção do pino. Então, não conseguiu determinar certinho. E o que a gente pode vir aqui em parte, vou vir no pino, deixa eu tirar. Vou tirar a propriedade dele, para a gente visualizar melhor. Será que é isso? Ou será que são os parafusos? Podem ser os parafusos também. Bem, os parafusos parecem certos, mas tem algo de errado ainda. Então, o que a gente pode fazer é só refazer tanto o pino quanto os elementos do pino do parafuso para simplificar para a gente. Então, vou vir aqui, vir em elementos, excluir esses elementos, vou habilitar minha visualização. Então, eu vou vir aqui em 1D, Line Mesh. No caso, aproveitar aqui que essa linha está no componente errado. Botar aqui para o pino. Então, vamos fazer a malha de novo. Line, editar o tipo de elemento. E nesse caso, eu quero elementos do tipo bin. A propriedade eu já tenho, que é a propriedade do pino. Aí não era Rod? Não, rod é o tipo de perfil transversal, da seção transversal. Que aí a rod é a seção transversal circular. E aqui eu tenho que colocar a direção do momento de inércia, que nesse caso eu vou escolher, por exemplo, direção x1, que não vai coincidir com a direção do eixo, que a direção do eixo é z, e não vai ter aquele problema. Então, posso vir aqui, dar um close e um certinho. E aí pronto, já apareceu aqui o modelo. Fora isso, eu vou vir aqui em Assembly de novo, Organize, e passar essas linhas aqui para o meu elemento, meu collector de parafuso. E aí eu vou vir novamente aqui em 1D, Line Mesh, selecionar essas linhas, editar a categoria, CBIN, e a direção deles vou deixar no X também, que não condiz com a direção do eixo dele, e botar a propriedade de parafuso. Confirmar e pronto. Parece tudo certo. Agora load. A gente vai botar todos, de novo para aparecer. As cargas que estavam aqui no pino acabaram sendo desfeitas quando a gente apagou os elementos, porque sumiram os nós que estavam aqui. Então a gente vai vir aqui e refazer a carga do pino. A gente vai fazer daquele mesmo jeito, vai vir
no load collector, FX1, vou deixar ele como current, que eu quero criar as coisas nele. Em Analyze, Loads, vou selecionar estes nós aqui, botar uma carga de 8.000 e no sentido menos X. Criar. E pronto. E fizemos nossos elementos 1D. Voltando para análise, vamos rodar e ver se vai dar algum erro. Dessa vez não deu nenhum erro, falou que ficou completo, mas tem algo de errado aqui. Aqui, por exemplo, ele já dá o valor de máximo displacement e está dando um valor absurdo, está dando menos 5 vezes 10 a 11. E provavelmente isso é pelo quê? Porque as condições de contorno aqui de deslocamento não funcionaram, não estão conectadas no parafuso e talvez estejam conectadas nesse nó imaginário aqui que a gente criou. A gente pode ver, é sempre bom entrar na análise também para ver o que está acontecendo. E aí você pode observar mais ou menos o deslocamento e entender, né, o que deu de errado. A gente vai vir aqui na área de trabalho, pedal box, cálculos. Ficou em modelo aqui. Abriu o H3D. Ó. A gente tem aqui a nossa pedaleira e quando a gente dá um step a gente vê que só some. Então o que pode estar acontecendo é que os parafusos, na verdade, não ficaram vinculados direitinho aqui aos elementos rígidos que a gente tinha colocado. Então a gente pode vir aqui e consertar isso. Uma coisa que provavelmente já deve funcionar é dar um equivalence. A gente vai selecionar os nós todos, vai dar um equivalence de 0,1 milímetros e ele já juntou alguns nós estão separados e talvez se a gente colocar agora para rodar já resolva o nosso problema. Vamos ver. Rodou. Agora o max displacement foi menos 3,8 milímetros, ou seja, ele é um valor plausível, né? Não é elevado a 10 a 11, então é possível que seja esse deslocamento. A gente pode abrir aqui o nosso resultado e ver o que aconteceu. A gente pode colocar aqui uma para enxergar os valores como tensão, uma média simple entre os nós, e na legenda a gente coloca valor fixo, precisão 2, e agora a gente consegue observar qual foi o comportamento. O que é bom sempre para fazer é você deixar nesse último step aqui, porque isso aqui ele faz meio que um videozinho assim que ele simplifica qual que é a deformação de acordo com a força. E aí, por exemplo, tem 25 steps. Nos casos estáticos, basicamente são lineares. Então, o deslocamento é proporcional à força. Então, ele basicamente divide o deslocamento máximo em 25 steps e faz com que esse deslocamento aconteça gradualmente, para a gente conseguir ter uma noção do que está acontecendo. A gente pode aumentar a deformação em 10 vezes, e aí a gente consegue ter uma visão bem exagerada de como está sendo essas cargas. E aí o que a gente vê? A gente vê que o ponto de maior tensão foi 1.600. E onde é esse ponto de maior tensão? É logo aqui nesse parafuso, que eu não sei se vocês lembram, mas
os pontos em volta de círculos são sempre pontos de singularidade. E isso é o que a teoria dos elementos finitos já diz pra gente. Então a gente nunca avalia esse ponto logo aqui. A gente sempre vem em measure, nodal contour. Então, por exemplo, esse nó aqui é o que ele está dando com 1604. Mas se eu pegar 2 nós de distância, já caiu muito essa carga. Se eu pegar a 3, já caiu muito mais. 4, mais ainda. Então, é um valor de singularidade. Ele não está bem distribuído. Normalmente, em um elemento, todos os 4 nós dele vão ter valores próximos de tensão. Só que no caso desses daqui, de valor de singularidade, a gente vê que os valores variam demais. Tipo, enquanto nesses dois estão dando 1138, aqui estão dando 1450. E pela própria teoria dos elementos finitos, isso aqui é um indicativo que é uma singularidade. A gente não pode confiar nesses resultados. O ideal de fazer seria o quê? Seria fazer uma análise de convergência. Diminuir o tamanho da malha e ver como se comportam esses valores, se eles vão estourar ou se eles vão se manter constantes. Se eles aumentarem conforme refinamos a malha, significa que eles são singularidades e não podemos confiar nesses valores. Então, como que a gente avalia esse resultado de tensão, né? Porque fica muito ruim essa distribuição de cores se esse valor aqui está jogando lá para cima a nossa tensão. Então, o que a gente faz é vir aqui em Contour e a gente coloca o limite de escoamento do nosso material. Então, vamos supor que o limite de escoamento do material seja 600 megapascal. A gente coloca e tudo que ficar vermelho está acima dos 600 megapascal, está estourando. Então, por exemplo, nesse caso, a gente veria que toda essa região aqui iria estourar. Que faz sentido, né, para o nosso caso. A gente lembra que as nossas forças que a gente botou aqui é uma força de 8.000 newtons, então é uma força muito grande. E está sendo suportada basicamente só por esses pontos. Então, nesses pontos aqui, o nosso material não resistiria. Então, seria uma estratégia de a gente fazer um reforço ou substituir o material, aumentar a espessura da chapa. Uma coisa que a gente pode vir aqui para analisar agora é vir aqui no nosso load ADD que foi criado e eu vou tirar os fatores de segurança, deixar um mesmo, porque já é uma carga muito grande e exagerada, e vamos rodar a simulação de novo para ver como fica, ver a diferença. Vamos abrir o resultado. Vou colocar os resultados de estresse com Simple. A legenda, colocar fixa com precisão de 2. E novamente vou colocar como se fosse 600 limite de escoamento. Agora, por exemplo, as nossas regiões de falha estão muito mais limitadas, não são todas essas áreas, né? A gente vê que ela ainda vai ocorrer nesses pontos, ou aqui, por exemplo, mas já reduziu muito, né? Para você ver que aquele fator de segurança ele acaba deixando muito, muito pior o nosso cenário e acaba, de certa forma, sendo mais seguro para avaliar, né? Mas bem, além disso, para esse caso aqui, a gente não está fazendo a análise o mais correta possível, né? Porque a gente fez umas simplificações da aplicação de força, as forças que estão atuando nesses pontos são desiguais, então não seria muito considerativo. Mas, mesmo assim, mesmo sem esse caso simplificado, ainda seria um indicativo reforçar essa área ou substituir o material. Então, a gente poderia colocar, por exemplo, um limite de 800 megapascal, já resistiria a todas as cargas. Tipo, a gente vê ainda um ponto vermelho aqui, mas como é um ponto único, é muito localizado, normalmente é uma singularidade, então esse valor não seria confiável, né? A gente teria que
refinar também e observar se é uma singularidade mesmo. Ou a gente poderia vir aqui e, como a gente determinou uma propriedade para toda essa chapa, essa propriedade que eu posso mudar a cor, aqui, property. Essa propriedade para toda essa chapa, eu posso vir aqui e aumentar ela. Vamos dizer que eu vou usar uma chapa de 6 milímetros agora. Vamos rodar a análise e ver como vai se comportar. A gente abre o resultado, vamos em Contour, Element Stress, Simple. E aqui, legenda fixa, precisão de 2. Vou colocar o meu máximo novamente como 600. E olha só, já não tem mais nenhum ponto nessa região que está estourando. O mais perto, novamente, aqui tem um nó pontual que está apresentando valor alto. E, novamente, normalmente, quando é um nó único, ele representa uma singularidade. A gente pode sempre avaliar os 4 nós desse elemento, ou 3, para analisar a diferença de tensão de desses nós do mesmo elemento. E aí, como a gente pode ver, esse daqui varia bastante dos outros. E, novamente, é um indicativo de uma singularidade. Mas é claro, esses elementos aqui estão muito grandes, né? Ainda considerando isso. Então eu poderia fazer essa diminuição, até porque esse modelo é muito leve, elementos 2D são levíssimos, então simplificar isso aqui é muito fácil. Mas bem, acho que no geral era isso que eu queria mostrar na aula, só continuar essa carga e a gente observar um pouco mais de singularidades também que podem acontecer. E também como a gente pode aplicar essas forças nesses modelos simplificados. Como vocês viram, para esse caso foi muito fácil de aumentar a espessura do material para analisar outros casos. E isso por quê? Porque eu estou usando elementos 2D para fazer essa análise. Se eu estivesse usando elementos 3D, ia ser muito mais complicado eu aumentar a espessura. Então é outro ponto muito positivo de usar elementos 2D quando você tem a possibilidade e a liberdade para isso. Mas bem, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que queiram perguntar? Acho que não. Como você vai dormir hoje sabendo que a gente tomou 2 gols do Daverson? Cara, eu vou dormir bem normal, não vai fazer muita diferença na minha vida, não. Cara, sorte é sua, porque na minha eu vou dormir bem puto, tá ligado? Mas em relação à simulação, não tenho dúvida não. Você é um ótimo professor. Mas bem, uma coisa que a gente consegue analisar, por exemplo, é que essas chapas aqui realmente não tem valor estrutural nenhum, né? Elas estão todas azuis, escuronas, ou seja, a tensão é muito baixa nela, então a gente poderia muito bem não ter simulado com elas, que não ia fazer diferença nenhuma. Beleza. Mais alguma dica, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, mas não tem nada a ver com isso. Vindo o patrocínio da Altair, que tá chegando, se Deus quiser, Certo. você recomendaria a aerodinâmica usar o programa de CFD deles? Acho que é uma boa. Se tem um patrocínio, é melhor do que qualquer outro que a gente tenha. Você é experiente no programa de CFD deles? Cara, nunca usei, mas não deve ser muito diferente dos outros, não. O melhor que tem mesmo é o Da Siemens, o Star. CCM lá está. É. Os caras não me O respondem. Atashi Star, mano. Os caras não me respondem, aí é foda. É. Mas é isso, Lucas. Valeu demais. Então é isso, galera. Terminamos a capacitação por hoje. Posso parar a gravação? Pode sim. Pô, o foda teve umas horas que eu esqueci que eu tava gravando, eu abri o WhatsApp, tá ligado? No meio da gravação. Filha da puta. Vazou tudo, né? Aí tu deu mole. Pô, eu vou. Esse Tem mês mó- eu vou fazer exatamente isso de consertar a pedalbox. O quê? Esse mês eu vou fazer exatamente isso de consertar a pedalbox. E qual que foi o problema que deu na pedal box?
Cara, eu não tava na hora, né, que o PP disse que o juiz sentou, porrou o pedal e aí ela deu uma fletida em algum ponto ali que eu não entendi direito ainda. O cara meteu Se for nesse ponto aí da 12 mil simulação, ia newtons ser de engraçado, força. cara. Ah, deve ter sido, provavelmente. É. Mas bem, Mas quebrou a pedal box ou você vai adicionar alguma coisa? Não, quebrou não. Só vou adicionar uma chapa, sei lá, em algum lugar pra melhorar isso. Outra merda de eu ter gravado a tela também é que, pô, eu tava assistindo um podcast, não sei se vocês conhecem o Brochada Sinistra, tá ligado? Uhum. cara, eu Aí conheço. tá aqui, Nunca assisti, tipo, não. a aba do YouTube, Brochada Sinistra. Aí, tipo, eu falei, porra, não dá nem pra eu fechar agora que senão vai chamar mais atenção, tá ligado? Eu fechei. Não tem o que fazer, cara. Vai ficar lá. Ah, valeu, vou parar a gravação aqui. Pô, tu não tinha Valeu. parado? Oi? Tu não tinha Não, eu tinha parado? que me desculpar pra galera que tá assistindo aí, tá ligado? Que tem um Brochada Sinistra ali, que é o Ué. do WhatsApp, eu tenho que pedir perdão. Porra, Tá viram bom, as né? mensagens da minha família, tá ligado? Porra, vacilo com a galera. Pede desculpa aí pra galera. Perdão a todos do futuro aí que estão parando seu tempo pra aprender um pouco mais sobre simulação, né? Com a aula Verdade que, maravilhosa do Porra, professor. termina logo essa merda, mano. O que verdade que que tá eles já fazendo? fecharam o vídeo há muito tempo, né? É, porra. Fechei o vídeo.